Você já parou para pensar sobre a volta de Jesus? Será que realmente é preciso se preparar para esse momento? Tudo que vem acontecido ou está acontecendo em nossa sociedade ou pelo mundo afora é um preparativo para a volta de Jesus? Durante muito tempo eu venho estudado sobre este tema. E o que nós vamos tratar aqui hoje, creio eu, que vai ampliar um pouco a sua visão. E no final do vídeo, talvez a sua visão vai estar mais clara ainda, mas nós vamos enfatizar aqui sobre a história por trás da volta de Jesus, que não é uma história, não é um fato atual, muito pelo contrário, esse assunto ele já vem sendo circulado aí nas religiões antigas. E como nós falamos no outro vídeo, o povo de Israel eles estiveram escravos dos persas há muitos anos atrás. Então, assim, há mais de 1000 anos havia uma pessoa, o Zaratustra, e esse daí veio com esse movimento denominado de zoroastrismo. E dentro dessa linha havia esse pensamento da volta de um Messias ou de um Salvador, havia esse princípio ali no meio. E você sabe o que é interessante? Em nossos dias, né, no nosso tempo, na nossa era, lá por volta de 1947, 48 em diante, os manuscritos do Mar Morto também vieram trazer luz a respeito desse tema. Por quê? Porque os essênios, eles também falavam de um Messias que viria, mas esse Messias não é tratado como Jesus, não é tratado como o Cristo, mas sim um Salvador, um resgatador. Mas aqui vem mais uma pergunta: será que Jesus mesmo deixou algo escrito falando que ele voltaria? Jesus, ele prometeu voltar. O que nós temos é o seguinte: Paulo foi um dos primeiros a tratar a respeito desse tema. Então nós temos aí em livros né, autorais do próprio Paulo, como 1 Tessalonicenses, onde ele é o primeiro que aborda a respeito desse tema. Mas a princípio, o que nós precisamos entender é que Paulo, como sendo o primeiro a falar do tema, nós precisamos traçar uma linha temporal para entendermos um pouco a respeito da história. Por quê? Paulo, ele tem uma série de cartas intituladas para ele no Novo Testamento. Mas a questão é, quais são cartas de Paulo e quais seriam cartas de discípulos de Paulo? Então nós temos aí 7 cartas que são intituladas, né, cartas paulinas ou cartas de Paulo, que é 1 Tessalonicenses, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Filemon e Romanos, que seriam as cartas que Paulo escreveu. Então, nessas cartas contém, né, esse assunto da volta de Jesus. E principalmente essas cartas, elas foram escritas entre 50 e 58 depois de Cristo. Quando nós pegamos pela cronologia os evangelhos, por exemplo, nós temos aí Marcos, que é de 65 a 70, e em diante até 100 depois de Cristo, nós temos os outros evangelhos aí sendo escritos. Então, para falar que os evangelhos falaram primeiro, ou que Jesus falou primeiro a respeito da sua volta, não é certo. Cronologicamente, isso está errado. Paulo teria falado primeiro. Mas aqui a questão é o seguinte: será que realmente esse assunto foi tratado por Jesus? Ou falaram que Jesus disse a respeito deste assunto? Bem, a questão é: nós temos aqui o Evangelho de Marcos, que serviu de base para outros evangelhos,
né? E nem foi Marcos que escreveu, né? Segundo alguns teóricos, aí teria sido João Marcos que escreveu, mas ele teria feito teria transcrito aquilo que Pedro falava com ele. Então ele escutava e transcrevia. Então, assim, dentro de toda essa transcrição, né, Pedro ia falando o que ele se lembrava e Marcos ia escrevendo. E isso em 65, entre 65 e 70 depois de Cristo. Então, se nós fizermos aí uma comparação, teve uma janela aí de 10 a 15 anos entre o escrito de Paulo e o primeiro evangelho. Então, nós tivemos aí uma linha temporal, né, um bom tempo, para poder falar desse assunto daí. Mas o interessante que eu quero frisar é esse assunto já vem sendo tratado em outras civilizações. Então esse não é um assunto exclusivamente cristão, mas é um assunto que já outras civilizações já tratavam. Talvez de uma forma diferente, mas tratavam. Mas o que eu quero frisar aqui com vocês, por exemplo, é que esse assunto do dualismo, que o bem e o mal, o juízo final é um outro assunto que já se falava lá no período, em períodos bem remotos, a ressurreição dos mortos, a vinda do Messias, ou de um Messias, na verdade, né? Porque não se sabia quem seria esse Messias aí. Mas o que eu gostaria de destacar nesse momento é o que eu acabei de dizer antes, que a volta de Jesus, entendida da forma que é no cristianismo, não é que ela veio diretamente do zoroastrismo, mas houve uma influência cultural, porque o povo judeu ele foi escravo durante muitos anos entre os babilônios, só entre os persas, por exemplo, foi cerca aí de 200 anos e mais outros povos que eles tiveram contato. E o interessante é que a todo momento Deus falava com eles para eles não se relacionarem com os outros povos, ou não os copiarem, ou não permitir que eles fossem influenciados pelas outras culturas. Nós temos isso daí lá no Antigo Testamento. E o que aconteciam? Eles se casavam, se davam em casamento, adoravam os ídolos deles. Então, eles permitiam esse compartilhamento de cultura. Pegando aí outras culturas, por exemplo, né, eu já falei lá dos persas, nós podemos falar sobre a mitologia egípcia também, onde nós temos aí Osíris e Horus, né, trazendo o mesmo conceito que nós temos dentro do que temos mais uma aí muito falada, que é a mitologia mesopotâmica, onde nós temos aí a epopeia de Gilgamesh. Então aí, se você pesquisar na internet, você vai ver similaridades, né, nessa epopeia com alguns princípios cristãos que nós temos. Temos aí também os textos ugaríticos na antiga Canaã e na Síria. Então vocês estão vendo que assim existem várias civilizações com o mesmo assunto, mas voltando, querendo destacar por causa da similaridade, lá dentro do zoroastrismo nós temos aí no zoroastrismo existe a crença do Saoshyant. Não sei se é assim que pronuncia, mas dentro das minhas pesquisas foi essa palavra que veio, e que ele se fundamenta em 4 elementos. Olha que interessante, se fundamenta em 4 elementos que se assemelham muito com a crença cristã. E olha para você ver esses 4 elementos, e o último elemento você vai falar assim, gente, como realmente parece. Ele derrotará o mal. Quem no final derrotará o mal? Nós temos aí alguém para os cristãos que vai derrotar o mal, que vai retornar e vai derrotar o mal. Vai haver uma grande guerra e vai haver a derrota do mal. Nós vamos ter aí também dentro do zoroastrismo a ressuscitação dos mortos.
Nós temos o terceiro, ele julgará a humanidade. Então, olha, o juízo final, esse grande julgamento que vai ter, isso já existia lá entre os persas antigos. Agora, o último, esse daí você vai falar assim, gente, realmente como é parecido, como que é similar esses conceitos antigos com o que nós acreditamos em nossos dias. Ele trará, esse que virá, esse Messias, trará um mundo renovado de justiça. Não é isso o que os cristãos, nós cristãos, aguardamos? A volta do Messias, a derrota do mal e uma vida justa e renovada junto com o Senhor? Essa é a grande ideia que a maioria dos cristãos estão na expectativa. Então, só para você poder citar, se você tiver uma Bíblia, você consulta, se não tiver, olha aí no seu celular, no seu computador, você tem isso aí, acesso fácil, que é a inserção do povo judeu dentro de outros povos. E nós temos um deles grande, né, que é a Babilônia. Então nós temos aí Jeremias capítulo 25, nós temos aí o livro de Daniel falando a respeito desse assunto, capítulo 1 e 2, e nós temos também Flávio Josefo no livro Antiguidades Judaicas. Você pode consultar e estudar um pouquinho mais desse tema e você vai entender que a cultura dos judeus ela foi muito influenciada pela cultura dos outros povos. E agora, interessante, né? Porque eu estou falando aqui que a cultura foi influenciada e tal, mas a igreja cristã nos dias de hoje ela é tremendamente influenciada por culturas pagãs. Então, para destacar uma aqui, e pode ser até uma provocação, dentro da maioria das igrejas cristãs, e quando eu falo cristã católica, cristã evangélica, o que, que nós temos aí? Nós temos várias festas judaicas, que são festas que remetem ao Messias, que remetem à adoração ao Senhor, que não são valorizadas, não são lembradas. De contrapartida, nós adotamos festas pagãs para inserir nas nossas comunidades cristãs, como a festa junina, que é transferida, né, é substituída para a festa da família, ou festa country, né, festa mineira. Então, depende da comunidade, cada um intitula do jeito que quer. O Natal, por exemplo, é uma outra festa pagã que foi inserida dentro da igreja. Você pode até discordar de mim, mas a própria adoração no domingo foi importada de festas pagãs. Por mais que você não queira admitir, estude e você vai entender que a origem de tudo isso daí são festividades pagãs que foram adotadas pela igreja cristã. E para a gente finalizar esse momento aqui, para esse vídeo não ficar muito grande, eu quero citar aqui para vocês algumas passagens onde o Criador fala para que o povo de Israel não se permitisse ser influenciado pelas outras culturas. Êxodo, capítulo 23, do verso 32 a 33, diz assim: Não farás aliança com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Deuteronômios capítulo 7, versículo 3 e 4. Não contrairás matrimônio com eles, pois fariam com que teus filhos se desviassem de mim para servir a outros deuses. Então vocês estão vendo a preocupação de Deus aí, não a preocupação somente social, mas do povo se contaminar com outros deuses, com a cultura de outros deuses, né? Levíticos 18:3 que diz assim, e esse é o último versículo: Deus proíbe que Israel reproduza os costumes do Egito e de Canaã, principalmente práticas morais e rituais contrárias à lei divina. Bem, nós estamos aqui falando sobre a volta de Jesus e se você está gostando desse tema, dê o seu gostei ou não gostei e faça o seu comentário também para a gente poder crescer junto. Você pode fazer as suas críticas, mas vamos usar aí, né, de boas palavras para a gente poder crescer juntos.
Fica aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.